pergunta agora. Será que não poderiam colocar redutores de velocidade? Será que é lombada? Deve ser. Lombada. No cruzamento da Cancela no Simeone? Onde que é essa Cancela? Deve ser Você lá. sabe? É o cruzamento da linha do trem. Isso. Eu vou tratar como linha do trem porque... Todo mundo já sabe que é a linha do trem. Todo mundo sabe que é a linha do trem, né, meu? Que fica ali próximo da frutaria do japonês. Ah, tá. Ok. Agora tem o Na Linha ali também, né? Que Sim, é sim. um comércio famoso ali. Tinha um grande amigo. Oi, tá muito legal lá, hein? Parabéns pelo comércio que criaram lá. De verdade, assim, tem movimentado. E com respeito. Isso que é o bacana. Sem perturbar o sossego público, um som ambiente que levam pessoas de bem. Uhum. Pô, às vezes as pessoas frequentam o comércio do Betinho ali, né? Uhum. Fala, pô, eu tô na Zona Sul. Então, né, que esse respeito que o Betinho tem hoje lá na nossa região, que seja externado para outros comércios que, infelizmente, acabam trazendo pessoas que faz o que estava acontecendo ali na Quer vida. fazer bagunça. Sim. Ele tá falando da lombada. Vamos lá, desculpa, eu acabei... É que não podia esquecer também, né? Não dava para esquecer, é uma pessoa de bem, uma pessoa tradicional ali no Simeone, e a gente não podia deixar de mencionar. Eu venho insistindo há muito tempo para que se coloque um semáforo ali, mas não é uma questão tão simples, né? Há previsões orçamentárias no município que demandam esse investimento aí. Não é da noite para o dia, mas eu toco todo mês, eu tô tocando. Ligando lá na RP Móvel, pô, e aí, esse semáforo não vai sair? Mas é estranho, né? Porque assim, parece que tem um tarado do semáforo em Ribeirão que coloca um semáforo em cada esquina, em alguns lugares. Até em rotatória. Né? Pra você ter uma ideia, eu conversei com o Marcelo Galli há um tempo atrás aí, eu falei, Marcelo, tem alguns semáforos que, na minha opinião, não tem feito mais sentido aqui na cidade de Ribeirão Preto. Já que essa questão orçamentária que foi prevista pelo governo anterior, né, não dá para a gente remanejar alguns semáforos, tirar semáforos de onde não faz sentido, e ele assumiu um compromisso comigo de levar pelo menos um semáforo, não para o cruzamento ainda, viu? E não é culpa nossa, repito, né? São situações que envolvem o executivo, envolve o órgão de fiscalização de trânsito, né? Sim. Mas provavelmente, espero que nesse primeiro semestre ainda, essa é a luta, que tenha pelo menos um na Via Norte, centro, sentido Quintino, pouquinho antes de subir para General Euclides de Figueiredo, que os veículos que descem ali do Marinsec, Geraldo Corrêa de Carvalho, Heitor Rigon, a hora que eles acessam a Via Norte, sentido centro, mas que eles buscam fazer o contorno. Pô, cara... É um desafio, né? As pessoas que por ali passam, sem brincadeira, irmão, é isso daqui, ó. É isso aí mesmo. Exatamente. E mesmo assim, quando o cara faz isso, às vezes o cara dá um brequinho ali. Cara, é um acidente atrás do outro. A minha esperança é de que a gente consiga... O Marcelo Galli se mostrou um cara bastante solícito a esse nosso requerimento. Então, a gente acredita que isso vai acontecer num período curto. Quero que isso aconteça ainda no primeiro semestre. Então, ali já começa a levar um pouquinho de esperança. E aí, cara, é 4 anos de mandato para incomodar esses caras. E eu incomodo, irmão. Eu incomodo. Falando em semáforo, eu tenho uma dúvida também. Tem aquele semáforo ali em frente ao Spinelli, que tem um semáforo de pedestres. Por que aquele semáforo não é ativado por botão? Por que ele sempre abre? Poxa, você sabe, você já percebeu de verdade, isso eu peço desculpas por não ainda ter tido essa percepção, mas é algo que agora eu posso passar a refletir. Presta atenção, até à noite, sobre assim, isso. Fora do horário de aula, eu vou passar ali, vermelho. Beleza, tô esperando, né? Tá verde pra quem tá cruzando de cá, tudo bem. Aí fecha os dois, abre de pedestre. Mas por quê? Não pode ser por botão, aí durante o horário de aula a criança vai lá, adolescente, aperta, fecha. Beleza, atravessa. Não faz sentido. E não é só ali, já vi outros lugares da cidade isso também. Semáforo de pedestre que abre o tempo todo. Mas provavelmente são semáforos mais antigos, né? Porque os novos, eles já vêm com isso, né? Então, mas tem o botão lá. Tem? Ele só não funciona. Tá bom. Então aí ferrou. Aí não sei se é ajuste, o que é. De verdade, vou passar para minha assessoria até verificar se há essa possibilidade aí. E só voltando um pouquinho, deixa eu voltar só um pouquinho. À vontade. Na questão da lombada.
Não sei se o Maicon sabia disso daí, se a pessoa que está nos acompanhando aí através do podcast, se sabia que aquela área é uma área de responsabilidade federal. Então, tudo que chega ali é um problema. Não dá para fazer investimento em uma área que não é do município. E aí a gente encontra grandes problemas e dificuldades, inclusive na limpeza. Sim. Pô, eu oficiei a VLI foi lá, fingiu que realizou o trabalho, fiz um requerimento para a Secretaria de Infraestrutura, recebi a notícia que eles já foram autuados, e eu preciso avaliar isso daí, não sei se foi o termo autuado ou notificado. Então eu não vou nem fazer essa afirmação para não cometer nenhum tipo de equívoco aí. Então, assim, só para ficar esclarecido essa questão aí, ali a gente enfrenta esse problema de todo o trecho de ferrovia ser de responsabilidade federal, assim como acontece ali na continuidade da Romano Coró. Eu falei, eu quero resolver todos esses problemas de acesso pequenos, onde poderiam ser resolvidos com a malha asfáltica, né? E vem se arrastando aí. Uma coisa simples, né? Se for ver. Cara, e você pode ter certeza, eu vou ficar batendo, independente se é área particular, se é área pública, se é área federal. Eu tenho feito uns projetos de lei aí que de verdade vai fazer com que pelo menos olhem para o problema. Essa questão aí, inclusive do município, avaliar com maior rigor essas questões de áreas federais ou estaduais que influenciam diretamente na mobilidade urbana, é algo que a gente vai pegar firme. Sim. Ah, chegou um projeto aí. Ah, Juninho, esse projeto é inconstitucional. Bom, beleza, mas olhou para ele. Sabe que é um problema existente e que pra gente se movimentar em fazer um projeto de lei, vão ter que olhar. Sim. Vão ter que olhar para ele. Até a pandemia, a VLI tinha planos de reativar aquela linha férrea. Até a pandemia. Depois da pandemia, parece que morreu de vez aquele local lá. Abandonou. E eu lembro que eu fiz uma reunião com o responsável daquela região ali, da VLI, né, lá em São Paulo, junto com o deputado. E é o que você falou. A linha férrea é toda de responsabilidade do Estado, não, da União. E terminando a linha férrea para dentro da FEPASA lá, da VLI, não sei qual que é o nome que dão lá, para o terminal de petróleo, ali já é da VLI, não é de responsabilidade da União, né? Então terminou ali, pronto, acabou. E eles tinham assumido a responsabilidade, né? Tinha feito o compromisso de revitalizar todo aquele espaço. Mas morreu, acabou. Cara, poderia devolver para o município aquele espaço. Né? Poderia fazer revitalizar a avenida e fazer novos acessos naquela avenida. Já ia melhorar pra caramba aquilo. Michael, você até trouxe, e assim, eu acho que é um mérito seu, porque eu acho que foi um movimento muito inteligente da sua parte, na sua campanha. Me lembro que você foi até esse local e falou exatamente sobre isso. E, cara, de verdade, quando isso vier pro município, eu vou copiar essa ideia sua, viu, meu irmão? Não, que copiar é nossa, pô. É tudo que é pro bem comum, eu não precisa estar assinado meu nome, não. Mas será que tem como descaracterizar como terreno ou área ferroviária? Tipo assim, não é mais, então a União agora pode passar para o município. Sim, tem. Ou mesmo que não tenha mais a linha, vai continuar sendo reconhecido como área ferroviária. Não. Só devolve. Como caracterizar, né? Tem como. Porque tá inutilizado, não usa mais aquilo, né? Foi desativado. Quantas linhas férreas que a gente tem que hoje tem casas em cima? Então. Então, não faz sentido. Que tanta e outro, Simeone, cara, toda aquela região, até o Quintino 2 lá, merece uma revitalização. Com toda certeza, né? Né? Quem não lembra, na época da gente ficar pulando aqueles trem? Qual foi a dificuldade de fazer aquela passarela que hoje está destruída lá, tá até perigosa do jeito que está lá, né? Aquilo ali precisa ser revitalizado. No momento que você tiver oportunidade, mete a caneta e põe aquilo para funcionar. Mike, eu pego muito no pé, às vezes eu reconheço que às vezes eu sou um cara exagerado, mas sempre que eu exagero, é pra ver alguém feliz. Não, você não é exagerado. Eu já vi gente exagerada e conheço gente exagerada hoje. Ei, mas será que são pessoas que produzem alguma coisa
trazem solução ou só falam de problema? Porque, cara, falar de problema é a coisa mais fácil do mundo. E o público dá um uau, o público adora um Exatamente. vucu-vucu, né? Mas, pô, será que a pessoa tá tendo maturidade? Aí a gente nem imagina, né, o que você tem imaginado nesse momento, mas a gente faz alguma leitura de algumas pessoas que aparecem no cenário político, não só aqui em Ribeirão Preto, mas a nível nacional, né? Vai lá, cutuca o problema, mas, cara, não traz amparo. E de verdade, eu reconheço que em um momento da minha vida eu também imaginei que era assim. Cara, o que eu batia no Nogueira, você não tem noção, irmão. Você não tem noção. Só que eu ficava imaginando que o Nogueira tinha umas 100 televisãozinha lá no gabinete dele e ficava me assistindo na hora que eu aparecia lá. Uhum. E não é bem assim. Então, eu fazia um movimento diferente. Toda reclamação minha, ela vinha alicerçada com documentos. Na pior das hipóteses, eu ligava para um vereador, tinha a humildade, falava, vereador, ó, eu fiz um vídeo assim, tinha vereador que não queria nem me atender, irmão. Eu sei. De verdade, né? Tinha vereador que eu nunca encontrava o cara, né? Mas tinha alguns vereadores, o próprio Isaac, que hoje é do meu partido, talvez tenha sido isso que tenha nos unido, né? Ô, Isaac, tô com um problema aqui, cara, mas eu não tenho a força da caneta, né, meu? Eu acabei de fazer o vídeo aqui, só faz o papel pra mim aí. Então, era algo que fazia sentido. Chegava verdadeiramente ao conhecimento, né? Uhum. Não era só pra trazer a plateia pro meu lado, né? Porque senão, pronto, vira conteúdo de TikTok e pronto, você fica inflamando a população, descredibiliza o trabalho do parlamentar, acha que o parlamentar não tá fazendo nada, quando é diferente você tá cutucando, diferente do que você fazia. Você fazia, registrava o problema e protocolava um pedido, ou alguém fazia isso para você. Né? É diferente. Não adianta ficar em rede social inflamando a população. E outra, é um problema, porque a pessoa que faz isso hoje inflama a população com vídeos, com essas reclamações. O dia que assume um cargo, se assume um cargo dentro da política, seja lá onde for, dentro de secretaria, como vereador, alguma coisa dentro do executivo, ele vai ver que não é assim. Que existem... Vai se queimar, né? Vai se queimar. Vai inflamando, depois se queima. Exatamente, vai ver que não é assim. Vai ver que existem engrenagens que precisam ser movimentadas, botões que precisam ser apertados, que muitas vezes essas engrenagens, esses botões, não dependem da ação daquela pessoa. O buraco é muito mais embaixo. Você deve estar vendo isso hoje, né? Michael, a gente achava que o trem era... Agora sou vereador, agora você vai ver, né? Tá pronto, né? E não é assim, cara. Como eu acabei de falar, né? Existem questões orçamentárias. Semáforo. Sabe quanto custa um semáforo, cara? 80 conto, irmão. Caramba. Esses dias, o pessoal lá da RP Móvel começou a manusear meus requerimentos, né? Falou, Juninho, só de requerimento você tem 10 milhões aqui, cara. Falei, poxa vida, mas são problemas que a população enfrenta, né? Falei, não, beleza, a gente vai movimentar nossa equipe de engenharia, a gente vai fazer uma avaliação técnica do assunto, porém, não dá para acontecer nesse estaladinho de dedo que você imaginou que era, né? Então, cara, é um perigo, assim, as pessoas imaginarem que tudo vai acontecer no tempo delas, porque não é assim que funciona, irmão. Sim. E de verdade, às vezes eu peço até desculpa pro prefeito aí, porque eu sou um cara pegajoso, chato, carrapato, entendeu? Só que às vezes a gente acaba extrapolando e eu reconheço isso daí, irmão. Só que, repito, né? A hora que a gente dá essa extrapolada aí é porque alguém tá sofrendo com isso, né? Sim, sim.